Olá, eu sou Areta Braga, coach, empreendedora e jornalista. Por mais de 14 anos, antes de me tornar coach, eu trabalhei com comunicação corporativa e empresarial. Ao longo de todo esse tempo, eu encontrei com muitos profissionais que tinham dificuldade de se comunicar e se relacionar da maneira correta, e por isso não conseguiam atingir os seus objetivos na carreira e no trabalho. Então hoje eu queria conversar com você um pouquinho a respeito disso, sobre quais são as linguagens da valorização profissional e como ter eficácia na comunicação no seu ambiente de trabalho e na sua carreira. Então vamos lá? Antes de tudo, eu queria lembrar de vocês de uma frase que é muito comum, mas que no dia a dia as pessoas acabam se esquecendo. A comunicação não é aquilo que eu falo, mas é o que o outro entende. Quantas vezes a gente acha que, ok, já falei, tá tudo correto, a mensagem tá clara, mas acaba não tendo resultado? Por que que isso acontece? Porque eu não me certifiquei de que a outra pessoa entendeu, ou mesmo de que eu me comuniquei com ela numa linguagem acessível, a linguagem que faz sentido para ela. Às vezes aquilo que faz sentido para mim não faz o menor sentido para o outro, porque não é a linguagem que ele utiliza, a bagagem cultural que ele traz, enfim, é preciso estar muito atento. As pessoas costumam focar só que a comunicação não é só o que eu falo, a comunicação também é não verbal, a questão corporal, isso tudo é muito importante, mas mais importante ainda é entender qual é a linguagem do outro, qual é o universo do outro. Em comunicação corporativa a gente encontrava muita dificuldade por isso. Às vezes um líder não consegue entender que o seu nível de linguagem não está acessível para os seus liderados. Ou mesmo pares. Às vezes eu acho que eu falei e o outro entendeu e eu não me certifico de que o outro entendeu ou não. Então é muito importante estar atento a isso, às linguagens do outro, para ter sucesso na nossa comunicação. Mas então como é que eu faço para essa comunicação ser eficaz, para ela ser eficiente? É isso que a gente estava falando, entender as linguagens do outro. Para vocês terem uma ideia da importância da linguagem, o James Umis, que era um cara que escrevia os discursos de alguns presidentes americanos, entre eles o Nixon, já dizia: a arte da comunicação é a linguagem da liderança. Então quem quer ter sucesso profissional, liderar, ter os melhores resultados em todas as áreas da sua vida, precisa saber se comunicar adequadamente, utilizar a linguagem certa para obter aquilo que deseja. E como é que a gente pode fazer isso? Utilizando as 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho. Além, é claro, de outras ferramentas e outras estratégias. Essa aqui é apenas uma delas. Essas 5 linguagens da valorização no ambiente do trabalho são baseadas nas 5 linguagens do amor, que foram definidas pelo Dr. Gary Chapman no livro As 5 Linguagens do Amor, que muitas pessoas conhecem e utilizam quando a gente fala de relacionamentos afetivos. O que ele, em parceria com o Dr. Paul White, descobriu num longo trabalho de pesquisa? Que essas mesmas 5 linguagens do amor que a gente utiliza nos nossos relacionamentos pessoais, elas nos acompanham também na vida profissional. Nós tendemos a nos comunicar no ambiente corporativo, no ambiente profissional, da mesma forma com que nós nos comunicamos no nosso ambiente pessoal. Por isso é tão importante reconhecer essas linguagens. Elas ajudam a potencializar não só os nossos relacionamentos afetivos e familiares, como também os nossos relacionamentos profissionais e atingir assim os melhores resultados. Então vamos falar um pouquinho dessas linguagens. Quais são elas? Se você já conhece, então vamos relembrar. Se você ainda não conhece, eu vou apresentá-las. A primeira são as palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, os atos de serviço. Os presentes, a quarta. E a quinta é o toque físico. No livro, inclusive, As 5 Linguagens da Valorização no Ambiente Profissional, eles deixam meio que de lado a linguagem do toque físico no ambiente profissional. Por quê? Eles são americanos, na cultura americana a questão do toque físico é um pouco diferente do que a gente tem aqui na cultura brasileira. Aqui no Brasil eu acho que ela é importante sim, óbvio, lembrando, o toque físico respeitoso, ele é diferente do toque físico que a gente tem nos nossos ambientes pessoais, nos nossos relacionamentos pessoais. Mas quem nunca viu um colega de trabalho levantando a mão para dar um toquinho na mão do outro no momento de celebração? Ou quem nunca percebeu a diferença que faz um aperto de mão caloroso na hora de um fechamento de negócio? Ou seja, o toque físico para a gente é importante sim. E o que são essas palavras de afirmação? Ela é a linguagem na qual a gente utiliza as palavras mesmo, o falar para apoiar a outra pessoa, para incentivar.
As pessoas que gostam dessa linguagem, elas têm uma necessidade de receber afirmação, palavras positivas e elogios para entender que aquilo que elas estão fazendo é sim de valor e está trazendo resultados, né? E quando que eu utilizo essa linguagem? Quando eu apoio verbalmente uma característica positiva de alguém. Lembrando, é sempre algo positivo. E o que é muito importante lembrar? Para ser significativo, esse elogio tem que ser positivo. As pessoas que se comunicam através da linguagem das palavras de afirmação, elas não gostam de ouvir assim, nossa, eu gosto muito de você. Elas gostam de ouvir, eu gosto muito da forma como você conduz a reunião, eu gosto muito da forma organizada com que você trabalha, eu aprecio a maneira como você negocia com os nossos clientes e fornecedores, ou seja, os elogios devem ser sempre específicos. Elogios vazios não agradam as pessoas que gostam das palavras de afirmação, elas precisam saber exatamente por que você gosta daquilo que elas fazem. E por que a gente deve usar? Porque quando eu apoio, quando eu aponto pontos positivos da característica de alguém, daquilo que ele vem fazendo, eu reforço essa característica, eu reforço essa atitude. Então, se você tem um colega de trabalho, um colaborador ou alguém aí perto de você que faz algo que você gosta muito, que é importante para o teu negócio, para a tua empresa, não deixe nunca de afirmar isso para a pessoa. Você está estimulando ela a manter essa atividade. E muitas vezes um profissional que tem a palavra de afirmação como sua principal linguagem, se não recebe esse tipo de incentivo, por mais que ele receba promoções, valores altos, pode sim se sentir desmotivado e acabar até deixando essa empresa. É muito importante a gente estar atento e se comunicar com a forma que o outro necessita para ter os melhores resultados, principalmente nos dias de hoje, onde as empresas não têm muitas vezes condições de estar oferecendo tantas questões financeiras, benefícios financeiros. Não estou dizendo que o aumento de salário, uma promoção não é importante, mas eu estou dizendo que só isso não basta. É preciso ir além, reconhecer a necessidade do colaborador, do colega de trabalho e entregar aquilo que é importante para ele. E ainda falando um pouquinho aí da palavras de afirmação, né? Como e onde eu devo usar? No reconhecimento pessoal individual, naquela reunião de feedback, se tem algo positivo, afirme, ou mesmo quando a pessoa acaba de fazer algo muito positivo, né? O elogio diante de outras pessoas, as pessoas que têm a questão das palavras de afirmação, muitas vezes gostam de ser elogiadas na frente dos colegas de trabalho, dos pares. A gente tem aquela frase que a gente fala muitas vezes de elogios em público, críticas em reservado. Aqui vale mais do que nunca. Aproveita para elogiar em público. E esse elogio muitas vezes pode servir de incentivo para outras pessoas. Se você diz especificamente, a sua atitude de fazer tal coisa foi positiva, você está dizendo inclusive para as outras pessoas que estão junto que é esperado delas também esse tipo de iniciativa, né? Afirmação por escrito, um e-mail de agradecimento, um e-mail com elogio, sempre é muito legal. Algumas empresas atualmente, inclusive, têm uma espécie de cartão de agradecimento, no qual um colaborador pode deixar um agradecimento, um elogio para o colega de trabalho que fez uma gentileza. É uma forma carinhosa também de usar as palavras de afirmação. A afirmação pública, quando a gente fala de pública, o que eu estou dizendo? Não é a mesma coisa do elogio diante de outras pessoas? Não necessariamente. A afirmação pública, sabe aqueles eventos de reconhecimento, onde você premia um funcionário, um colaborador? É usar as palavras de afirmação também nesses momentos, de uma forma em que mais pessoas estejam envolvidas. Mas cuidado, não é todo mundo que usa a linguagem das palavras de afirmação que gosta dessa afirmação pública. Algumas pessoas gostam desse reconhecimento mais em particular. Então, é preciso estar atento, lembrando, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, é como ele recebe aquilo que eu estou dizendo. E como é que eu posso errar o alvo? Dá para errar o alvo? Sim, em todas as linguagens dá para você errar o alvo, fazer alguma coisa que pode incomodar ao invés de trazer aí um sentimento positivo. No caso da linguagem das palavras de afirmação, é quando você não consegue fazer um elogio sincero. Sabe quando vem aquele elogio forçado? Só por obrigação, só para cumprir tabela? Se for para fazer assim, não faça. Guarde para um momento onde você realmente tem algo positivo para elogiar a pessoa. As pessoas que usam as palavras de afirmação como principal linguagem são muito sensíveis. Quando esse elogio é sincero, quando ele tem fundamento ou quando ele foi só para cumprir tabela. E quando é só para cumprir tabela, ele serve como um fator de desmotivação. Então, muito cuidado com isso.
né? E o tempo de qualidade? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu apliquei essa metodologia das 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho numa equipe minha na agência que eu tenho de assessoria de imprensa e foi muito legal. Boa parte da minha equipe é movida por essa linguagem do tempo de qualidade. E o que é essa linguagem? Inclusive, ela é a minha linguagem principal e eu brinco que meu marido teria economizado muito em presentes se ele tivesse descoberto isso antes, porque eu acredito que ele tem a linguagem dos presentes, porque ele gosta muito de presentear. Mas, enfim, agora ele já descobriu e tem se dedicado nisso também. É a atenção total à pessoa com quem eu estou falando. Não é necessariamente proximidade, mas atenção. Pode ser por telefone, por Skype, mas é estar ali, presente realmente, ouvindo o que ela tem para dizer, olhando no olho, se possível. Ou mesmo, se eu estou falando no telefone, a pessoa percebe se eu estou falando só com ela, se eu estou falando com ela e fazendo outras coisas. Ela precisa realmente estar no foco da minha atenção. E quais são as necessidades da pessoa que tem o tempo de qualidade como a principal linguagem? Ela precisa sentir que aquilo que ela está fazendo realmente gera valor para a equipe e ela precisa de algumas expressões sinceras, né, genuínas, de que aquilo que ela está fazendo é importante. E como que eu uso essa linguagem? Poxa, no dia a dia corrido, né? A minha agenda é super apertada, eu mal tenho tempo para nada, eu não posso perder tempo conversando com todo mundo. Ok, não é perder tempo conversando com as pessoas, mas é no tempo que você está falando com elas, estar realmente presente. Para de ficar pensando nas outras coisas que estão acontecendo ao redor, nos outros problemas que você tem que resolver, que sejam 5 minutos preciosos, esteja ali verdadeiramente. Como é que eu faço isso? Com diálogo, com empatia. Quando eu tento compartilhar pensamentos, sentimentos, a perspectiva dessa pessoa. Alguns profissionais gostam de contribuir, entregando o seu conhecimento, o seu sentimento a respeito de algum projeto, de alguma necessidade. Geralmente são pessoas que gostam do tempo de qualidade. Será que não vale reservar 5 minutinhos? Ou se você vai levantar para tomar um cafezinho, de repente convida essa pessoa para ir junto no café. Não é para bater papo, jogar a conversa fora, mas realmente para conversar sobre algo que vocês estão fazendo. Isso dá um grande sentido às pessoas que têm o tempo de qualidade como a principal linguagem. A conversa de qualidade significa que eu estou procurando um ambiente seguro, no qual essa pessoa possa me contar suas realizações, suas frustrações, suas expectativas. Na pesquisa que o Dr. Paul White fez junto com o Gary Chapman, eles perceberam algumas situações, por exemplo, de secretárias de altos executivos que tinham como principal linguagem o tempo de qualidade, em que esses chefes reservavam 10 minutos, 15 minutos na semana para, de repente, fazer uma reunião de feedback, um alinhamento com essas secretárias e que elas se sentiam altamente valorizadas e produziam muito melhor depois disso. Na minha equipe, eu comecei a perceber que se eu reservasse 5, 10 minutos, às vezes, para conversar em particular, se eu chamava alguém da minha equipe para vamos para a sala, vamos sentar para discutir esse projeto, eu gastava muito menos tempo e eles saíam de lá muito mais satisfeitos e muito mais produtivos. Então, realmente vale a pena. É um investimento, não é desperdiçar tempo, quando a gente fala de tempo de qualidade. E quais são algumas dicas práticas? Mantenha sempre o contato visual. A pessoa que tem o tempo de qualidade como principal linguagem gosta de olho no olho. Eu mesma sou uma pessoa que gosta muito disso e eu já cheguei ao cúmulo de fechar o laptop na mão de uma pessoa porque ela não estava falando comigo. Era alguém que eu tinha intimidade, porque ela estava assim, ok, tô te ouvindo, trabalhando. Isso é muito ruim para quem gosta de tempo de qualidade. Então assim, para um pouquinho, olho no olho, você vai resolver muito mais rápido e seguir adiante com muito mais sucesso. Não faça outras coisas enquanto estiver ouvindo. É a mesma questão dessa do laptop. Então, cuidado com isso. Para mesmo. Olha para a pessoa, eu tô no telefone, ela não tá vendo. Ela vai perceber pela sua voz e pela sua distração se você estiver fazendo outra coisa que você não tá dedicando tempo de qualidade. Cuidado com isso. Ouça sentimentos e pensamentos. É para ser sentimentaloide? Não, é sentimento a respeito daquela situação que a gente está tratando. A pessoa está se sentindo confortável, de repente, com esse novo cargo, com essa nova função, com esse trabalho? Se ela não está se sentindo confortável, o que ela necessita para se sentir confortável e entregar os melhores resultados? É muito importante estar atento a isso também. E os pensamentos, o que você pensa sobre isso, sobre esse novo projeto e tudo mais? Vai gerar um resultado muito positivo também.
Reconhecer o sentimento mesmo quando eu discordo das conclusões a que a pessoa chegou. É muito importante, na correria do dia a dia, muitas vezes, a gente acaba tendendo para uma coisa de julgamento. Cuidado com os julgamentos. Sabe aquela palavrinha que anda meio esquecida? Empatia, entender o outro. Isso traz muito resultado no ambiente corporativo. Eu lembro que quando eu fiz o workshop com a minha equipe, eu apliquei essa dinâmica, eu fiz um trabalho com eles em que eles identificaram suas linguagens, compartilharam com os colegas, e o que aconteceu? Ali naquela reunião muitas pessoas falaram, nossa, me desculpe porque eu percebi que eu te agredi, que eu te ofendi. Eles fizeram alinhamentos e quando eles saíram dali, eles começaram a adotar posturas muito diferentes com os colegas. O nível de produtividade do time aumentou e não só o nível de produtividade, o nível de satisfação no trabalho. Hoje eu tenho uma equipe muito mais coesa, muito mais assertiva, que colabora muito mais entre si e gera muito mais resultados, sem sobrecarregar ninguém, porque cada um passou a entregar o seu melhor e receber o melhor do outro. Então, vale a pena realmente. E observar a linguagem corporal. O cara que gosta de tempo de qualidade, se ele estiver desconfortável, alguma coisa, você vai perceber muito rápido, né? Olhe para as posturas, o olho no olho, a cabeça tá baixa, não tá? Como é que tá isso? E resista à tentação de interromper. Quem gosta de tempo de qualidade gosta de concluir os seus pensamentos. Infelizmente, pesquisas já identificaram que a gente ouve em média 17 segundos antes de interromper uma pessoa. Isso mesmo, são só 17 segundos e a gente já entendi, e muitas vezes atropela. Então, ouça até o final. E quais são os dialetos de quem tem o tempo de qualidade como principal linguagem? As experiências compartilhadas, inclusive essas experiências compartilhadas é bem interessante, porque a gente acha que muitas vezes os homens não têm tanto tempo de qualidade como principal linguagem. Eles têm sim, mas eles não têm tanta necessidade da mulher de estar juntinho. É experiência compartilhada, é assistir um jogo de futebol, ir praticar uma atividade física juntos, participar de um evento junto, para eles é tempo de qualidade. Diálogo em grupos pequenos. Às vezes essas conversas não precisam ser 1 a 1, mas pode ser num grupo menor, onde a pessoa se sinta confortável, aquele grupo que está fazendo um trabalho, um projeto junto, dá para ter tempo de qualidade junto sim. E trabalhar fisicamente próximo aos colegas para a realização de um projeto. Tem gente que tem dificuldade, inclusive, de trabalhar numa sala sozinho. Ele precisa estar numa sala onde eu tenha mais colegas, onde eu tenha com quem trocar opiniões, compartilhar meus sentimentos, minhas sensações. É o tempo de qualidade. E como é que eu erro o alvo quando eu falo com uma pessoa que tem o tempo de qualidade como linguagem? Muito simples. Eu tô aqui, mas eu não estou aqui. É aquilo que eu já falei de telefone fazendo outra coisa, fala que eu tô te ouvindo enquanto eu tô aqui no laptop, esse tipo de situação. Quando você faz isso, é como se você dissesse para a pessoa, você não é valorizada, você não é importante, eu tenho algo muito mais importante para fazer do que estar aqui com você. Então, cuidado com isso, isso pode ter um impacto muito negativo nos resultados que você tem e no relacionamento com essa pessoa, os resultados profissionais que isso vai te gerar. E os atos de serviço? É quando você usa o seu tempo livre para ajudar outra pessoa. Na minha equipe eu também tenho bastante pessoas que utilizam os atos de serviço como principal linguagem. E o que é um ato de serviço? É desde ajudar um colega a finalizar o trabalho, a realizar um trabalho, ou como simplesmente, às vezes no final do dia, se você vai buscar um café para você, já está cansado, o colega também, trazer um café. Não é ser servil, mas é realmente fazer atos de gentileza, de ajuda ao próximo. Como que você pode valorizar através desses atos de serviço? Muito simples. Pergunte antes de ajudar. Muito cuidado. Nem sempre a pessoa que se comunica por um ato de serviço quer ser ajudada o tempo todo. Você tem que perguntar para ela, posso te ajudar? E outra coisa que é muito importante, como eu posso te ajudar? As pessoas que têm os atos de serviço como principal linguagem da valorização gostam de ser ajudadas, mas da forma com que elas executam. Se eu tenho o hábito de executar um trabalho de determinada forma, se alguém vai me ajudar, eu espero que essa pessoa execute esse trabalho da mesma forma, com a mesma qualidade que eu faço. Sirva voluntariamente. Quem gosta de atos de serviço não quer pedir, ela quer que você perceba, ou seja, a comunicação é sempre uma questão de sensibilidade, de perceber a necessidade do outro, perceber como a mensagem está chegando para o outro.
Analisar sua atitude também. Se você for ajudar, vá com alegria, vá leve. Se você for ajudar de cara amarrada por obrigação, é um verdadeiro tiro no pé para quem tem os atos de serviço como principal linguagem. Você precisa fazer com satisfação, fazer gentilmente mesmo, entrega. E se é para ajudar, aquilo que a gente já falou, do jeito da outra pessoa. Nada irrita mais uma pessoa de atos de serviço do que você fazer algo da forma diferente daquilo que ela faz, ou pior ainda, começar um trabalho e largar no meio. Então assim, se eu sei que eu tenho um tempo para ajudar agora, mas eu não vou poder ajudar até a conclusão desse trabalho, já negociei isso antes. Olha, hoje eu tô com 20 minutos, meia hora que eu posso te ajudar nessa atividade. Talvez não dê tempo de concluir tudo. Tudo bem se eu ajudar nesse tempo, dessa forma que eu posso? A pessoa vai receber isso muito bem. Agora, se você começar, não terminar e não disser para ela, olha, não deu para terminar, não fizer nada, você vai irritá-la na verdade. Opa, até antecipei aqui o tópico que era isso. Termine o que você começou. E como é que eu erro o alvo de uma pessoa que tem atos de serviço, né? A atitude. Se a minha atitude não for positiva, acabou tudo. Se eu vou oferecer ajuda, tem que ser com uma atitude alegre e positiva, sempre. E os presentes, né? Todo mundo ri quando a gente chega nesse tópico que a gente fala da linguagem do amor dos presentes. Ah, são os interesseiros. Não, não são os interesseiros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que tem a principal linguagem, o presente, ela não espera algo de valor elevado, nada nesse sentido. Ela espera coisas que sejam significativas para ela. Coisas muito simples, mas que sejam verdadeiras mensagens poderosas de agradecimento, de apreciação. Na minha equipe tem uma pessoa que tem os presentes como principal linguagem. Foi muito engraçado, porque quando a gente fez a dinâmica, esse trabalho, ela ainda pontuou que ela se sentiu extremamente valorizada, extremamente reconhecida, importante, quando um colega de trabalho passou numa banca de jornal e comprou para ele uma revista sobre uma série que ele sabia que ela gostava, e ele comprou também uma para ela e chegou e entregou de presente. Falou, olha, eu comprei para mim e eu vi, lembrei que você gosta e trouxe uma para você. Ela disse que foi algo super importante, era uma simples revista, mas o que está por trás da pessoa que tem a principal linguagem, os presentes, não é o valor, não é o objeto presente, aquilo que você entrega em si, mas é o fato de saber que o outro pensa em mim, reconhece as minhas necessidades e quer supri-las de alguma forma. As pessoas que têm os presentes como principal linguagem de valorização também são pessoas que gostam muito de coisas simbólicas, símbolos. São pessoas que dão muito valor à aliança, por exemplo, ou a receber um presente da minha empresa em que tem o logotipo da empresa, placas, homenagens, esse tipo de coisa. Elas são muito ligadas a símbolos, então é importante estar atento a isso também. Eu tive, por exemplo, colaboradores que já falaram isso, que gostavam de quando ganhavam alguma coisa no final do ano, o brinde da empresa, que tinha ali o símbolo, o logotipo, a valorização, que dava esse sentimento de orgulho, né? E sempre lembrar, eu preciso oferecer aquilo que a pessoa valoriza. É o que? Para quem? Não adiantaria eu presentear outra pessoa com essa mesma revista que essa colega ganhou. Por quê? Se essa pessoa não gosta dessa série, não tem uma ligação muito forte, aquilo não faz o menor sentido. Então, estar atento aos gostos, às necessidades, aos interesses do colega. E esses presentes impensados, eles podem errar o alvo, porque se você dá algo para a pessoa que ela não valoriza, que não tem uma ligação, um sentimento forte para ela, é simplesmente mais uma quinquilharia. Agora, se você sabe aquilo que ela gosta, entrega aquilo que ela gosta, por mais simbólico que seja o valor, pode ser algo extremamente motivador e positivo. E o famoso e polêmico toque físico, né? Ele também pode ser uma expressão, sim, de valorização. Quando esse toque físico pode ser uma expressão de valorização? Um cumprimento de mão, às vezes uma mão no ombro, uma forma de apoiar e tudo mais. E o toque físico, eu me lembro que recentemente eu estive numa palestra de um médico que também é coach, o Dr. Gilberto O'Hara, e ele falou muito disso. Ele atende muitos idosos e ele percebeu no consultório, no dia a dia, o quanto às vezes o toque físico traz benefício para esses pacientes. Quando de repente no falar, ele põe a mão no ombro
do paciente, é um toque extremamente respeitoso, mas que pode sim trazer benefícios, né? O quanto às vezes não é relevante para um colega, se você observar, de repente você trabalha aí num departamento, numa área com mais pessoas, aquele cara que chega de manhã e toca na mão de todo mundo, segura na mão para cumprimentar, ele é uma pessoa que muito provavelmente tem o toque físico como uma linguagem importante, como a sua principal linguagem. Essa pessoa vai ficar muito feliz se ela receber esses toques, né? Respeitosos, carinhosos, aquela batidinha de mão para comemorar, é muito importante para essas pessoas e deve sim ser feito. E uma outra coisa que eu ainda não falei, mas agora eu lembrei, é muito importante também, eu quero compartilhar com você, é que as linguagens, elas podem mudar, tá? Então uma pessoa que hoje tem como principal linguagem o tempo de qualidade, pode ter em algum momento ela esteja passando por uma outra situação da vida dela, que essa principal linguagem pode mudar enquanto ela passa por aquele período. Por isso é tão importante a gente dar atenção às pessoas que nos cercam, observar a forma com que a gente se comunica. Existem casos, por exemplo, que a principal linguagem da pessoa pode ser o tempo de qualidade, mas se ela está, de repente, passando por uma enfermidade, tem um familiar passando por uma enfermidade, ela pode migrar para a linguagem dos atos de serviço. Por quê? Ela pode esperar que você entregue para ela algo, você faça algo voluntariamente, do tipo, deixa que hoje eu vou finalizar esse teu trabalho para você poder sair no horário, ir no médico e acompanhar aquele seu familiar. Naquele momento isso vai ser muito forte, muito importante para ela. Então, é importante estar atento. A linguagem principal não é a única linguagem da pessoa. Ela tem outras linguagens também, que são menos importantes, mas que influenciam. E em alguns momentos da vida, essas linguagens podem sofrer algumas mudanças por conta daquilo que a pessoa está vivendo. Por isso é tão importante a gente ter um mínimo de atenção às pessoas que trabalham junto com a gente. E lembrar disso, apesar do toque físico ter essa questão de o assédio e tudo mais, na nossa cultura ele é importante sim e traz resultados. Eu até coloquei essa foto aí das pessoas apertando mão. Cuidado até com isso, com vigor. Às vezes a gente não comunica a importância que a gente dá para determinadas coisas, a importância que aquilo tem, ou o quanto nós não estamos felizes com determinadas coisas, até no nosso aperto de mão. Quantas vezes a gente não dá aquele aperto de mão, né? Aquela mão frouxa, leve? Isso está comunicando convicção, é a postura de um profissional bem-sucedido. Então, aperto de mão firme, né? Seja firme. Afinal de contas, as pessoas bem-sucedidas são pessoas firmes, que avançam. A postura corporal, a linguagem corporal. Esse aperto de mão tô mais ou menos, né? Não tô certo do que eu tô fazendo, não tô certo de que eu tô no melhor caminho. Então, fique atento a isso, cuidado até na hora do aperto de mão, né? E pondo em prática, eu queria convidar você a experimentar um pouquinho disso tudo nessa semana e ver o quanto isso pode fazer diferença na sua carreira e no seu trabalho. Como que eu te convido a fazer isso? Será que você consegue observar, reconhecer nos seus pares, nos seus colegas de trabalho, qual é a linguagem de cada um e de repente tentar se comunicar com essa pessoa, passar as mensagens que você tem para passar para ela utilizando essas linguagens? Ou mesmo, você reconhece qual é a sua principal linguagem? Qual é a forma que você se sente valorizado e motivado no trabalho? É muito importante também conhecer as próprias linguagens. Até porque eu tendo a me comunicar com as outras pessoas através da minha linguagem. E lembrando, comunicação não é aquilo que eu falo, mas é o que o outro entende. Então eu posso estar errando, porque eu estou falando com a outra pessoa através da minha linguagem. Quando ela tem uma necessidade de receber essa informação, essa comunicação, essa mensagem por outra. Então eu te convido nessa semana a fazer esse exercício, ficar atento, tentar se comunicar com o seu colega na linguagem dele. E se você tem dúvidas, né? Mas como é que eu vou ter certeza de qual é a linguagem? Existe um teste que você pode fazer, aplicar nos seus colegas, de repente até fazer uma reunião, aí um momento especial para que vocês possam trocar isso. Se você tiver interesse em receber esse teste, você entra em contato comigo. No final desse vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais, o meu contato, e eu vou enviar esse teste para você. A gente pode até trocar um pouquinho mais de informação para eu poder te ajudar a obter aí os melhores resultados se comunicando através das suas linguagens corretas.
Então, para finalizar, eu te convido a refletir comigo um pouquinho aqui sobre uma frase que ela representa muito dentro desse contexto todo que nós acabamos de conversar aqui. O maior problema da comunicação é quando não ouvimos para compreender, mas quando nós ouvimos para responder. Quantas vezes na nossa vida a gente está ouvindo a pessoa, não para compreender, mas realmente já estou aqui elaborando a resposta. O que eu tenho para dizer para ela? Talvez você tivesse resultados muito mais positivos se você realmente ouvisse simplesmente para compreender e depois de compreender, responder. Ao longo da minha carreira de coach, eu tenho encontrado com vários profissionais que têm excelente capacidade técnica e têm tido muitas dificuldades para evoluir na carreira, justamente por quê? Porque essas pessoas têm dificuldade de se comunicar, porque às vezes elas não compreendem e não se fazem compreendidas. E o que acontece com essas pessoas? Elas ficam ali patinando durante muito tempo. E o que acontece? Quando elas entendem que elas precisam desenvolver essa habilidade de se comunicar com o outro, através da linguagem do outro, da forma correta, e começam a se expressar adequadamente, e não só do ponto de vista verbal, mas do ponto de vista de atitudes, de posturas, elas evoluem muito rapidamente e atingem os seus objetivos. Então eu te convido a ficar atento a essas suas posturas, a como tem sido a sua linguagem, a como você comunica, e não pensando só no verbal, mas na postura, nos gestos, nos relacionamentos. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, me procura aí nas redes sociais, no final você vai ver os meus contatos e a gente pode trocar mais sobre isso. Com certeza a gente tem muito para contribuir um com o outro. Até uma próxima oportunidade.